Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Vim Contar Mais Histórias. Chegamos ao final dessa temporada. Queríamos agradecer a você que escutou tudo até aqui. Você deve estar estranhando a minha voz, mas calma que já vou me apresentar. Meu nome é Juliana Trajano e eu fui convidada porque, além de fazer parte da equipe de Educação e Arte do Museu Bispo do Rosário, estou aqui para realizar um episódio especial. Ainda vamos ouvir histórias, experiências e relações desse território. Porém, tudo isso com um olhar focado em uma pessoa super importante pra gente, o seu Arlindo. Ele é artista plástico e integrante do Ateliê Gaia, e um homem que diz ter mais de 150 anos de colônia. Tendo seus trabalhos expostos no Museu Bispo do Rosário, Sesc Pompeia, Itaú Cultural, Museu Afro Brasil, entre outros. Porém, tudo isso fala sobre o seu lado artista. Mas quem seria Arlindo para os que conviveram com ele? Quais histórias eles têm para contar? E para conhecer melhor quem é essa pessoa, pedimos a alguns convidados dos episódios anteriores para relatarem experiências e vivências que tiveram com o seu Arlindo. De modo que esse episódio se torne uma colcha de retalhos e cada relato tenha uma visão única sobre ele. Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1951, Arlindo foi um integrante do Ateliê Gaia, coletivo de artistas vinculados ao Museu Bispo do Rosário. Em sua trajetória enquanto artista, ele experimentou muitos materiais e linguagens, mas o que ele mais gostava, segundo nos contava, era de trabalhar a madeira e criar esculturas e instalações utilizando elementos que encontrava pelo território, especialmente brinquedos. Na sua produção, percebemos muitos palhaços, bonecas, veículos, objetos que nos remetem à infância. Mas como ele fazia isso? Ele sempre andou com o carrinho carregando montoeira de coisas, ele botava tudo ali dentro. E ele sempre montava as artes dele. Mas ele não era muito de desenho, dele era fazer as esculturas. O seu Arlindo sempre foi assim, cartão de reciclagem, fazendo. Para mim, que aquilo, olha, tem troço cheio de cacareco velho, para ele é arte. E eu achava, desculpa, maluco, carregando um montão de poeira, coisa, só o chuva para lá e para cá. E levava tudo lá para casa dele. Mas ainda era época de manicômio. Ele era jovenzinho ainda? Era, o seu Arlindo. Era bonito, foi muito bonito. Dançava a caipira. Então, o Arlindo, assim que eu cheguei aqui, ele custou a ter amizade comigo. Aí eu trabalhava no Lício Viana, no antigo Lício Viana. Aí ele às vezes ele ia lá e ficava me olhando de cara feia. Aí, o que você está olhando? O que você está olhando? Aí, não pode olhar não. Eu falei assim, não interessa não. Vou mandar os caras te vir te pegar. Eu falei assim, Arlindo, de que você está me tratando assim, cara? Pô, sabe o que acontece? Eu conheço Chico Preto, conheço não sei o que. Aí eu falei assim, pra quê? É mesmo? Você conhece Chico Preto? Chico Preto é legal, fazer mesmo. Aí ele desde esse dia pra cá, cara, ele me tratou, aí não faltava botar na mão dele, cara. Aí foi uma pessoa muito legal comigo. Aí nas últimas agora, aí eu tenho uma maquita, aí ele falou assim, Ney, como é que eu vou fazer para fazer a roda do carrinho? Eu falei assim, por quê? Você não tem maquita não? Aí ele falou assim, eu tenho. Então eu vou trazer a maquita, aí você deixa marcado, aí eu venho com a minha maquita e corto as coisas para você. Aí desde esse dia ele me tratou uma beleza. Agora nas últimas que eu nem sabia que ele estava internado, mas ele foi uma pessoa legal comigo. Eu gostei muito dele. Arlindo andava pelas ruas da colônia com seu carrinho de mão, coletando materiais para formar suas obras através da reutilização dos objetos descartados. Esse movimento chamava a atenção das crianças que cresceram no território. Algumas olhavam com admiração, outras com medo, mas com certeza aquelas crianças travessas gostavam de implicar com seu Arlindo. O Arlindo ele foi muito significante na minha vida. Primeiro porque o Arlindo
ele fez muita coisa que voltava para o universo infantil, mas o Arlindo não tinha muita paciência para criança. Então a gente perturbava a vida do Arlindo. Criança coloniana era uma peste, gente. Esquece, também a gente é um ser místico. O Arlindo passava para pegar as coisas, porque o Arlindo ele fazia uma ponte às vezes fazer um joguinho, né, uma fezinha para um, fazer uma fezinha para outro. Então o Arlindo ia lá atrás da minha avó. Aí porque uma era do faixa azul, o outro do Franco da Rocha, um da família trabalhava num lugar. Aí quando o Arlindo me via, ele falava assim, já tá ali o Curupira, filho de Fernando Enem. Quando eu cresci e tudo, já adulta, trabalhava no equipamento aqui, né, que é o CRAS, trabalhava no CRAS, o Arlindo ia pegar comigo as bombonas que sobravam do material de limpeza pra fazer as artes dele. E aí um dia ele virou pra mim, sério, mas sério mesmo? Eu falei, Arlindo, bora, Arlindo, vamos pegar esse negócio logo aqui, ele vai ficar demorando. Aí ele olhou bem sério pra minha cara e falou, agora tu vai ficar me apressando? Aturei você a sua infância inteira? Me deu um coió, porque ele dava uns coió, né? Deu um coió, eu falei, ai, Arlindo, desculpa, é que eu tô na correria. Hein, garota, você continua sendo a mesma Curupira de sempre. Eu falei, foi meu último contato com o Arlindo. Então, assim, é o Arlindo sendo o Arlindo sempre presente. O Arlindo, meu filho, aquilo ali é outro ser místico. E talvez seja nessas brincadeiras e travessuras que Arlindo sempre mantinha um olhar atento para os seus trabalhos e materiais. Ele os vigiava para não deixar ninguém tocar, principalmente as crianças, mas encontrou aliados nesse cuidado com as suas obras e também expressou em muitos momentos sua ternura. Eu conheci o Arlindo em julho de 2017, quando assumi a gerência de educação do Museu Bispo do Rosário. Ele estava no nosso antigo polo experimental, que é um espaço que abrigava as oficinas de geração de renda, os cursos livres, a residência artística, Casa B, né? E o ateliê Gaia, do qual o Arlindo fazia parte como artista. O ateliê era um espaço grande, subdividido em 4 áreas ocupadas pelos artistas. Os materiais, os cavaletes, muitos objetos de natureza diversa se misturavam às obras. E eram obras de vários tipos, linguagens, dimensões, dispostas no espaço conforme os critérios dos próprios artistas. Na área central tinha uma grande mesa, toda pintada, com cadeiras muito capengas, que era o espaço das nossas reuniões semanais. O Arlindo ocupava sozinho o dobro da área dividida por todos os outros 9 artistas que tinham na época, né? E além dessa área ocupada por ele, ele se espalhava pelo restante do polo, com materiais que ele coletava no território e com as obras que ele produzia por ali. E as obras se confundiam e se misturavam com os materiais, era muito, muito, muito material e muita, muita obra. O Arlindo não costumava deixar ninguém pôr a mão nas suas coisas. Aliás, se ele visse ou desconfiasse que alguém mexeu em algo, era motivo para explosão, briga, ameaça. Era uma tarefa difícil, assim. Mas ele passou com o tempo a confiar em mim para ajudá-lo a organizar as coisas. O que não foi imediato. E teve um motivo muito especial para o nosso vínculo iniciar. Eu vou contar. Em 2017, então, eu estava apenas chegando naquele território tão denso, tão complexo, tão precário, sensível. O Arlindo, nos primeiros meses, me olhava de lado, assim, com desconfiança, uma expressão fechada, cara amarrada, zero abertura. E eu já tinha visto algumas das explosões dele, e, aliás, uma delas foi... Ele dizia que crianças tinham entrado na exposição e destruído uma das obras dele, que eram aviões de madeira. E um dia, lá ali pela 3ª semana de trabalho no museu, eu precisei trazer meu filho, Vicente,
que tinha na época apenas 3 anos. No caminho para o museu, eu fui buscando um meio de orientar uma criança de 3 anos a não mexer nos objetos de Arlindo. Eu estava muito apreensiva, porque eram objetos muito atraentes para uma criança tão pequena. E aí, quando eu entrei com o Vicente no ateliê e vi Arlindo, ele abriu um sorriso inédito para mim e ofereceu alguns dos seus muitos brinquedos coletados para o Vicente. Poucas semanas depois, inaugurou uma exposição coletiva numa instituição chamada Pro Saber, que tinha a curadoria do Marcelo Campos. E aí todos os artistas do Gaia da época participaram. O espaço na abertura estava lotadíssimo, muito cheio e muita criança presente. E ao chegar na exposição com o Vicente, nós avistamos o Arlindo junto à obra dele. Vicente rapidamente se posicionou ao lado do Arlindo, numa posição assim de guarda, e cada criança que se aproximava recebia do Vicente um grito nada gentil. Mas vamos chamar o Vicente para contar essa história? Ele tá aqui. Bora conversar? Você era muito pequenininho. Você lembra alguma coisa desse dia? Um pouco. O que você lembra? Eu lembro que a obra do Arlindo era um carro com uma boneca dentro. E eu cheguei lá, o Arlindo já foi com a minha cara. Aí eu fui lá e falei para todas as crianças que chegavam perto: não pode botar a mão! E o que aconteceu depois? O Arlindo virou meu amigo. E foi por sua causa que ele virou meu amigo também. E a nossa amizade foi crescendo junto contigo, que agora é um menino de 11 anos. E como você lembra do Arlindo, amor? Ele era um velhinho, um homem negro de pele mais clara, careca e baixinho. Ele era legal com as pessoas que gostavam, mas com as pessoas que ele não gostava e não ia com a cara, ele não era legal. Ele sempre que me via falava: oi, garoto! E todo dia quando eu chegava no museu, ele perguntava assim pra mim: e o garoto? Agora vamos escutar uma das muitas memórias de Claudinha, oficineira de costura e bordado do programa de geração de renda do museu, grande amiga de seu Arlindo, a pessoa em que ele mais confiava e que o acompanhou em grande parte de sua trajetória. Uma vez nós fomos numa exposição lá em Tiradentes. E essa exposição do trabalho do seu Arlindo estava marcado, mas na hora não tinha profissional nenhum. Aí a doutora Raquel me falou para mim assim: Claudinha, dá para você ir a Tiradentes comigo? Levar o seu Arlindo na exposição? Aí foi, Diana, só deu tempo de eu pegar um lá em casa, pegar uma roupa para a gente ir. Chegamos lá em Tiradentes, lá no teatro. Gente, o seu Arlindo foi tratado como um príncipe na cidade. Um luxo, um negócio assim lindo, aquela cidade linda, a igreja linda, um lugar lindo. Aí, esses trabalhos de luz que ele tem, que eu ainda, quando vejo meu coração ainda dói, eu tento olhar pouco no momento, aqueles carrinhos dele, todo exposto lá em Tiradentes, e aquele artista foi assim na cidade, o comentário. Esse dia só tinha eu e a doutora Raquel para cuidar dele. Aí à noite ele tenso, e ele tadinho assim tenso. Aí ele jantou, ele quase não comia comida. Aí ele comeu um pouquinho da comida, comeu uma frutinha. Aí eu e a doutora Raquel botamos ele lá no cantinho, no quartinho que ele ia ficando, aí fomos para o nosso cantinho dormir. E ele, 5 horas da manhã, estava acordadinho para tomar o café. Se ia ter café, para tomar o café. Aí você vê os momentos todos que eu fiz parte da vida dessa pessoa, dessa confiança, Diana, que ele tinha. E eu falar para ele: Arlindo, o senhor tem que tomar banho, o senhor tem que tomar café, o senhor tem que estar forte, porque tem as crianças.
olha só, a senhora não vai deixar essas crianças botar a mão nas minhas coisas não, hein? A senhora sabe como é que eu sou, hein? Ninguém vai botar a mão nas minhas coisas. E eu numa ponta, a doutora Raquel na outra. Porque eu só tinha mais 2 oficineiros, né? Que era o Leandro e o Walter. E aí, eu numa ponta, ele na outra, e a gente tomando conta do trabalho do seu Arlindo, que foi o verdadeiro espetáculo lá em Tiradentes, lá em Minas Gerais. Mas não é só dentro da exposição que ele aparece. Seu Arlindo também participou de diversos movimentos artísticos, seja na performance, teatro e dança. Ele deu o nome da performance de Transformance. Eu achei interessante porque ele dizia na performance que ele era bispo, mas a gente via ele mesmo, a gente via a instituição, então tinha esse trio, né, atuando. E essa performance, ela viajou, ela foi apresentada no Sesc Pompeia, através da exposição Lugares no Delírio, ela foi apresentada aqui através do registro de vídeo feito pela Margot Araújo ali, né, durante aquela cena, enfim. Ela teve uma circulação também importante e abriu caminhos também para o Arlindo experimentar a performance como uma linguagem para ele. Nos últimos anos da vida dele, ele passou a se apresentar em todas as ações, todas as programações do museu, mas dessa vez de uma forma diferente, não mais essa memória de horror e de dor. Ele passou a se apresentar dançando. Ele produziu uma boneca, um tamanho, uma escala humana, que aprendeu com o Elias de Jorge, que era oficineiro também, dos cursos livres do museu. E ele dançava La Barca e dançava também Alcione. O nome da boneca era Alcione. Ele, para fazer essa performance, ele teria que ter o uniforme que usava-se antes, depois não precisou mais. Então, aí Arlindo, ele me trouxe uma roupa toda destruída. Como sempre, a gente sabe como é que ele aprontava com as roupas dele, né? Aí eu falei, Arlindo, como é que você vai fazer uma roupa, vai chegar perto do artista com esse? Mas aí eu já ia assim forte. Aí ele, meu Deus, como é que vai ser? Eu falei, agora vou lá. Fui na mesma hora lá na Taquara comprar um pano, comprei o brim azul do tipo que era a cor da roupa que eles usavam. Fiz a roupa dele. A roupa, será o que foi feito daquela roupa azul dele? Guardou. Aí eu fiz a roupa dele, fiz o conjunto, né, a calça, a blusa. Aí ele com todo carinho bordou as colheres, tudo aquilo que eles faziam no passado. E tudo isso com a minha contribuição para que ele chegasse a esse lugar. E ele precisava disso, porque ele não tinha uma cuidadora assim presente para falar, para orientar ele nesse sentido. E ele também não tinha essa noção de ir lá, de fazer, de comprar, de usar, de botar essa roupa. Arlindo, amanhã o senhor vai sair, o senhor tem que tomar banho, o senhor tem que botar camisas, o senhor tem que botar uma calça direitinho assim, a camisa assim. Essas coisas, isso que eu vivi com ele. Era como se fosse meu pai, meu irmão, meu filho, meu tio, meu marido. Eu falo, gente, era uma mistura de amizade assim, muito, muito, muito forte, Didi. Essa aí, fiz a roupa, ele botou a roupa, ficou bonitinho, Patrícia, deu oval. Não, era assim mesmo, Claudinha. A roupa era essa mesmo que botava. Aí ele ficou com a roupinha dele, azulzinha, das performances até o final. Então, até o final, tá? Toda vez que a gente queria vir se apresentar em alguma abertura de exposição, era sempre a mesma música, né? La Barca. E aí, por muito tempo, eu fui da produção do museu. E a gente era responsável por tocar La Barca, assim.
Só que a gente também tinha um cronograma, a gente tinha um tempo específico para fazer as coisas, porque as coisas eram sempre muito encaminhadas. Então era uma apresentação de Arlindo e vamos seguir o programa, assim, vamos seguir o barco. Só que nunca era uma apresentação de Arlindo. Ele sempre queria tocar La Barca 2, 3, 5, 8, quantas vezes pudesse, porque ele entrava ali em uma sincronia com a Alcione, a boneca dele, e eles começavam a dançar, e ele colocava a testa na testa da Alcione, e levava ela, e quando acabava a música ele olhava pra gente e falava, coloca de novo aí mais uma vez. Teve uma vez que eu falei, senhor Arlindo, a gente não pode. A gente não pode. Pra quê? Ô garoto, você sabe quantos anos eu tenho de colônia? Você não sabe quantos anos eu tenho de colônia? Eu tenho 155 anos de colônia. E não era colônia, né? Era colônia. Eu tenho 155 anos de colônia. Você me respeita? Você chegou aqui agora. Eu tô pedindo pra colocar, é pra colocar. E aí, obviamente, respeitando todo esse processo que ele tinha de tempo de casa, digamos assim, né? Eu falei, tá bom, senhor. Vai. Mais uma vez, dança aí. E ele dançava várias vezes. Isso acontecia, não foi uma vez só, assim. Acontecia toda a apresentação de La Barca de Arlindo com a Alcione. Aí eu já estava até acostumado. Eu já olhava pra cara dele e ele falava. Eu já nem precisava mais falar. Ele olhava pra minha cara e falava, outra vez, né? E aí já colocava. Saudade demais dele. Arlindo costumava dizer que se a colônia fazia 100 anos, ele tinha 155 anos de colônia, e ninguém de fora tinha mais autoridade que ele para contar essa história. Eu lembro ali que por volta de 2018 e 2019, Arlindo era muito ressabiado com os grupos que vinham. Ele ficava desconfiando sobre os interesses desses visitantes, né? Ele, que já tinha 50 anos de colônia, como ele dizia, se questionava o que eles vieram fazer aqui, né? Quem são eles? A partir do contato desses forasteiros que entravam na casa de Arlindo, eu vi o artista mudando. Antes, ele não queria ser apresentado e se integrar nas visitas mediadas. Ele ficava ali no canto, meio que à espreita, observando o que eu, educador do museu, falaria sobre ele, sobre Gaia, sobre o museu, sobre Bispo. Ele estava ali, mas de butuca. O tempo foi passando e Arlindo começou a se permitir estar mais junto, a conversar. Os grupos chegavam e o artista se aproximava. Eu, sem pensar duas vezes, criava uma espécie de arco narrativo na mediação, de modo que eu apresentasse o Arlindo a partir de um apogeu, a partir de um êxtase. Eu estava levantando a bola para o Arlindo cortar. Inúmeros foram os visitantes que foram atravessados pelas histórias que Arlindo contava de si próprio, em primeira pessoa, organizando todos os detalhes que fosse de interesse dele próprio, assim. Arlindo contou sobre a sua vinda da colônia para cá, das suas aventuras pelos núcleos, de como ele gostava de assinar as obras em madeira com prego e martelo, do que gostava de fazer com a arte, do que entendia como performance, que ele fez, sobretudo no Quarto Forte, na cela em que ficava Bispo do Rosário. E na pandemia a gente ficou um tempo afastado. O trabalho do museu tinha se virtualizado, e ter Arlindo conosco por questões técnicas de dispositivo digital era praticamente impossível. Felizmente, esse processo de retomada ao serviço presencial, gradativo, quando a gente chega para trabalhar de novo no museu presencialmente, quem a gente se depara, Arlindo, aqui, no anfiteatro, trabalhando como sempre. E a retomada do programa de mediação também simbolizou um outro momento, que Arlindo, ele não apenas se integrava à mediação, mas ele em si criava o próprio arco narrativo. Eu não tinha mais bola para levantar para ele cortar. Arlindo já vinha com tudo. Eu confesso que algumas vezes eu era tomado pelo um susto, né? Talvez num momento não tão ideal, com um terreno ainda não tão pavimentado para ele desfilar, mas era assim, era o que era. Arlindo construiu técnica de furar bolha, de puxar os olhos dos visitantes para ele próprio, seja pelo discurso, seja pela própria mediação em si, seja pela curiosidade, pela força visual que ele trazia nele. Ele pegou o timão e saiu conduzindo a própria embarcação. E quando eu estou falando de técnica, gente, eu estou realmente falando de recurso que Arlindo entendeu ser atrativo aos olhos dos visitantes. E lá vinha ele com a Alcione,
a marionete em tamanho real, dançando mesmo sem música. Arlindo deixava a roupa e Alcione estacionadas no hall de entrada aqui do museu. E, gente, quantas pessoas essa boneca assustou. De peruca, vestido, colar e sapatinho de bandeira. A Alcione era a maior companheira do Arlindo, assim, nas danças de salão. A qualquer sinal de um grupo chegando, o artista rapidamente se aprumava, se aprontava e vinha. Ele queimava a largada, era o prólogo, o primeiro, ele vinha, ele só vinha. Em 2023 eu tive a oportunidade de fazer uma visita mediada com uma turma do ensino fundamental da Escola Municipal Francis Jaime, que fica aqui na Taquara, em Jacarepaguá, na verdade. A professora, Débora Restum, tinha como proposta pedagógica trazer os alunos na colônia para se inspirarem pelo território e criarem uma peça teatral. E assim fizemos. A gente caminhou pelo circuito histórico e pelas galerias do museu, e Arlindo, nessa visita, inebriou as crianças, muito afetuoso e atento a esse universo da infância. A magia foi tão forte para essas crianças que elas viram nele uma figura extremamente importante para esse local. Numa ação conjunta, depois de terem criado a peça, trouxemos a turma para se apresentar aqui no museu, justamente no anfiteatro que o artista tanto trabalhava. Arlindo foi convidado de honra nessa apresentação. Ele teve a oportunidade de se ver homenageado ali pelas crianças, pela cena que criaram dele, que fundia ficção e realidade com maestria, justamente nesse palco ateliê que diariamente era o seu espaço. Arlindo recebia de volta naquele momento toda a magia que ele próprio distribuiu aos visitantes. Numa outra mediação, Arlindo questionou ao público: por que bispo e não eu? E aí eu questiono: por que não Arlindo? Depois de todos esses anos, eu coloco nesse depoimento a força dele em querer existir, em querer ser. Inúmeros foram os desafios que passou para apenas ser, estar aqui, falar de sua própria história. Determinado, ele colocou essa força também na sua obra de arte. Ele era artista, ele era performer, ele era xerife. Valeu, garoto! Era assim que Arlindo falava comigo. Então agora eu devolvo. Valeu, Arlindo! Dá para notar que ele é uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho. Mas agora, o porquê de estarmos fazendo esse episódio? Acho que você já percebeu. Seu Arlindo nos deixou em dezembro de 2024 e é uma perda sentida por todos do museu. Mas seu legado e sua memória são para sempre. Seu Arlindo foi internado na colônia Juliano Moreira aos 15 anos. Com a reforma psiquiátrica, passou a viver em uma moradia do território e a participar das oficinas de fotografia e carpintaria oferecidas como terapia ocupacional no antigo Museu Nise da Silveira. Talvez Arlindo tenha encontrado na arte uma forma de resistir ao sistema manicomial. Talvez tenha encontrado nos brinquedos e na infância aquilo que para si é tão caro e precioso. Pode ser também que ele tenha vislumbrado um encontro com outros artistas, mostrando que ele não está sozinho, que tem outros iguais, semelhantes, diferentes, mas na mesma luta. Eu não posso te dar essas respostas, mas o que podemos falar é sobre a relação de Arlindo com o seu trabalho. Arlindo é um artista plástico. E que privilégio foi conhecer e trabalhar com esse grande artista que foi Arlindo Oliveira. Desde que recebi a notícia de sua partida, tem sido difícil lidar com o luto. E, na verdade, ainda estou aprendendo a conviver com essa ausência. Naquela semana, falar sobre isso parecia impossível. Tudo que eu queria era preservar a memória de Arlindo, garantir que sua voz nunca se perdesse no silêncio. No dia seguinte, voltei ao lugar onde ele criava suas esculturas, em frente ao museu. Ali, onde sua presença ainda pulsava, comecei a montar um vídeo com suas palavras. Era uma necessidade urgente, eternizar sua voz, permitir que suas ideias continuassem ecoando, porque Arlindo tinha muito a dizer, e ninguém poderia falar por ele. Resgatei uma entrevista que fizemos na sala de comunicação do Museu Bispo do Rosário em 2023. Vasculhei vídeos, revi cada cena, passei dias mergulhada nesse processo, quase sem perceber o tempo passar. Quando finalizei a edição e compartilhei com o mundo suas palavras, senti paz. Desde então, não me canso de assistir. De alguma forma, esse vídeo me conforta. Ele ameniza a dor da perda, porque me faz sentir que Arlindo ainda está aqui,
falando sobre sua arte, sobre sua vida. Quando a saudade aperta, dou o play e ele aparece, dançando, com sua expressão ora séria, ora com aquele sorriso doce ou aquele olhar maroto de quem acabou de fazer uma piada. Esse vídeo é mais do que uma lembrança, é um testemunho, uma homenagem para que suas palavras nunca se percam, para que possamos ouvi-lo contar com sua própria voz por que ele escolheu criar na frente do museu, por que ele preferia a escultura à pintura, quando começou a rabiscar e onde, para que a gente entenda como a arte pulsava dentro dele, indomável. Arlindo era criativo, resistente, brabo, doce, engraçado, audacioso, intrépido. Nunca quis ser visto como vulnerável. Sua vulnerabilidade era um espaço reservado para poucos. E é por isso que a imagem que eu quero guardar e eternizar é do Arlindo forte, afiado, consciente do seu valor como artista. Seu legado é imenso. Sua produção artística riquíssima. E junto com tudo isso, ele também nos deixou algumas broncas. Uma delas repetia sempre: artista precisa ser reconhecido em vida. Não adianta esperar que morra para então prestar homenagens e fazer o que já poderia ter sido feito. Essa bronca ecoa em mim. Ela me guia, me impulsiona a ser ainda mais feroz e estratégica no meu trabalho com os artistas do Ateliê Gaia. Porque apenas produzir arte no ateliê não é suficiente. É preciso reconhecimento profissional e suporte financeiro. Eu sei que essa luta é grande, árdua e muitas vezes arriscada, mas eu sigo incansável ao lado de todos que estão dispostos a contribuir para que os artistas do Gaia tenham o suporte necessário para seguir com autonomia e protagonismo em sua trajetória profissional. No museu, algumas pessoas diziam que ele gostava de produzir arte do lado de fora porque ele queria ser visto, talvez para vender suas obras. Mas quando perguntei a ele sobre isso, ele me mostrou que esse fazer artístico diante do público era sobre algo muito maior, que tinha a ver com toda a sua trajetória, com toda a história dele. Quando pergunto sobre o motivo dele produzir esculturas na frente do museu, ele me responde: ué, é para mostrar ao mundo quem sou eu. Se eu não mostrar, eu sou o quê? Eu sou um cara morto. Engoli seco essas palavras carregadas de história que ainda me atravessam. Por aqui, Arlindo, seguiremos mostrando ao mundo quem você foi, um grande artista. Mas mais do que isso, como tive o privilégio de te dizer uma vez, a história que contaremos sobre você será sempre a mesma, a de que você foi amado. O grande artista Arlindo Oliveira foi amado. Meu nome é Arlindo Oliveira da Silva, filho, artista plástico. Com esse trabalho que eu faço, tô indo para frente, minha vida, tô indo para frente, não para trás. É o meu tempo do descaldo, eu gosto de trabalhar com escultura, não gosto de trabalhar em pintura não, é muito difícil, não gosto não. Gosto mais na escultura, fazer na madeira, eu gosto, esse é meu dom, meu dom que eu tenho de pintar. Isso demorou a ser, eu demorei a ser artista, né? Demorei, pouco eu fui ver, já era. Museu Bispo do Rosário, para mim é muita coisa, para mim é muita coisa. Tem um evento, tem a apresentação minha, tem a apresentação dos artistas. A gente pode ir para qualquer lugar para falar com certos artistas também. A gente tem nossa saída, o dia certo, que tem a exposição para a gente. Ou alguma história sua que você queira contar? Já contei muita história.